Boa noite, Hebron. Shalom, shalom, graça e paz. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Amados, abra vossas Bíblias. Atos dos Apóstolos. Não, é Romanos. Já nós vamos para Atos, nós vamos passar por lá. Romanos capítulo de número 9. Eu acho que isso precisava ser mais convincente, essa celebração. Romanos capítulo 9. Você sabe, irmão, presta atenção. Olha para cá. Quando... eu não vou dizer diretamente ao seu, mas eu vou dizer o meu. Você sinta como se estivesse dizendo do seu. Sou difícil assistir jogo, mas quando assisto, quando o Corinthians faz um gol, mesmo que ele esteja já perdendo, é uma celebração tão grande. E olha que eu não sou de assistir, hein? Quando é alguma final que o meu time faz um gol, rapaz, a gente põe para quebrar. Põe ou não põe? Sim ou não? Não precisa ser para o Corinthians não, vai para o seu mesmo. Porque no Brasil só existe duas torcidas. Uma é do Corinthians, a outra é contra. Não, é verdade. Um é do Corinthians, o restante é contra. Né? Ou não é? O restante é contra. Então quando o seu time, você que celebra, eu dou trabalho para esse pessoal da mídia, né? Tem que pôr o outro lá, deixa lá, né? Quando você celebra, o Damião está até ali assim, ó. Isso porque ele não tem mundial, imagina se tivesse. Ele está ali assim. Então há uma celebração muito grande, sim ou não? Ok, eu disse de time aqui, talvez você vai falar, mas eu não gosto de time. De repente você está assistindo uma luta lá, não sei. Tem gente que vibra, né? Quando o outro quebra a cara do outro lá e fala, ganhou. Ele dá um grito, ah! Não é? Tem outros que só contenta só de sair na janela e ver os vizinhos brigando. Ele celebra também. Que não é o caso de ninguém aqui, amém ou não? Amém. Mas tem alguns que ficam, vai, pega! Eles celebram. Né? Bate, vai, pega ele, pega ela. Graças a Deus que o povo da Hebron não faz isso, né, Jô? São níveis de celebrações. Agora escute, irmão. O que você conhece mais valioso que a palavra de Deus? Não existe nada. Aqui, cerca de 66 livros que foram escritos entre 1500 anos por homens extremamente diferentes, vivendo em épocas distintas, e todos eles não há uma contradição sequer. Essa palavra, ela mudou a minha vida. E mudou a sua também. É uma razão para nós celebrarmos. Então quando nós abrimos aqui, dizemos, meu Deus, tem que ser um grito maior do que qualquer torcida que a gente possa ter por alguém. Né? Quando a sua esposa, ou a sua namorada, ou seu esposo, ou o seu namorado vai apresentar alguma coisa, que nem quinta-feira agora a apóstola vai apresentar o TCC. Eu tenho certeza que eu vou ser o único que vou levantar lá. Bravo, vai ser eu, vou celebrar. Mas, quando eu celebro a palavra, eu celebro Jesus, um Cristo ressurreto, vivo. Porque Ele é a palavra. Então, quando celebrarmos a palavra, igreja, celebre mesmo. Eu sei que quem está do nosso lado às vezes vai se assustar, vai dizer, rapaz, esse povo é doido. Pois é, somos doidos por Jesus, somos doidos pela palavra. E o salmista dissera, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A tua palavra é muito mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ela alcança a divisa que fica entre a medula e a alma. Ela é apta para discernir todas as coisas, disseram o escritor aos Hebreus capítulo 4 e o verso 12.
A palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a penha e move. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E o desejo de todo pastor é ter uma igreja que ame a palavra. O desejo de todo líder de célula é ter uma célula que ame a palavra. Essa palavra transforma as nossas vidas. Todas as manhãs. Nós não precisamos ser nenhum guru espiritual para ligar. Irmão, abre uma palavra para mim. Mas eu posso. Se você crer, Senhor, fala comigo. Você vai abrir lá. Embora não precise, mas se você abrir a Bíblia já crendo, Deus já vai falar com você. Ela vai falar com você. E eu não sei você, tem versículos na Bíblia que eu já li centenas de vezes o mesmo versículo. Mas tem um dia que você abre e tem uma revelação nova. Você fala, mas como eu nunca percebi isso aqui? Eu não sei você. Por isso que é bom ser amante da leitura. Você abre e fala, rapaz, eu já li isso aqui centenas de vezes. Como que eu não enxerguei isso? Não é. É que essa palavra é viva. A Bíblia é muito mais atual do que o jornal de amanhã. Não sei se você sabe. Muito mais atual. O que vai sair amanhã que possa ser atual é muito mais atual do que qualquer tecnologia que possa se inventar daqui a alguns anos. Ela já é atual. Então bora para ela. Romanos 9. Não entenderam, tá vendo? Então vamos embora para a Bíblia. Romanos 9. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Romanos capítulo de número 9, do verso 13 até o verso 15, diz-nos assim o texto. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Segura aí que eu vou ler o outro, segura, volta aí, só um minutinho. Gente, aqui para nós, Jacó, um menino manhoso da barra da saia da mãe. Jacó, um menino que a mãe passava pano, porque a mãe dele passava pano para ele. A mãe fez com que ele enganasse o pai. Jacó um dia aproveitou da fome do irmão e comprou. Eu estava com uma palavra essa semana, e eu vou pregar qualquer dia desse, sobre negociar e vender a herança. Jacó comprou. Já vi um decreto, mas ele comprou. Você está com fome? Estou. Dá um pouco do seu guisado, eu te dou. Então faça o seguinte, dá para mim o seu direito de ser primogênito, passa para mim. Ele comprou de Esaú. Ele aproveitou da debilidade. Aproveitou, pastor Edilson. Havia um problema, ele aproveitou. A Érica acabou de falar de generosidade aqui. Se tinha uma coisa que ele não tinha aqui, era generosidade. O irmão chegou com fome, ele falou, eu te dou. Entretanto, vende para mim o direito de primogenitura. Fez negócio com o irmão, fez negócio com a mãe, fez negócio com o pai, fez negócio com as ovelhas, fez negócio com as varas. Esse era Jacó. Pensa comigo se isso não é maravilhoso, irmãos. E Deus vai dizer, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Verso 15, verso 14. Ele diz assim, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, Deus teve misericórdia de Jacó. Deus amou a Jacó. Deus viu algo em Jacó que eu falando para você aqui, eu não consigo ver, claro. Não conseguíamos ver.
quando pegamos uma pessoa como Jacó. Jacó como nós éramos, que às vezes enganávamos. Jacó como nós éramos, que às vezes tirávamos proveito da necessidade, do desejo do outro, nós tirávamos proveito. Contudo, Deus disse: eu amei a Jacó, amei a ele, e aborreci a Esaú. Apesar de todos os pesares, Jacó, ele um dia tem um encontro com o Senhor. Ele tem uma visão, que ele vê uma escada posto, ele sonha, ele deitado em uma pedra, Gênesis capítulo 28, ele tem uma visão, enquanto estava fugindo do seu irmão, porque agora ele roubou, não só o direito de ser primogênito, mas ele roubou a bênção liberada do pai, ele também roubou, e ele foge, e ele tem um encontro com Deus, e ele disse, ele tem uma visão, e ele diz: esse lugar é terrível, verdadeiramente Deus está neste lugar. Então, tem justiça em Deus, porque Deus decidiu amar Jacó e não amou Esaú? De maneira nenhuma. Essa é a minha sorte e a tua sorte. Porque se Deus amasse somente quem agisse de forma correta, ainda que Esaú depois fez coisas que Jacó não fez, apesar dos erros de Jacó, ele fica debaixo da obediência do pai e da mãe em buscar alguém para casar, que fosse da sua parentela. Esaú surtou. Esaú foi fazer exatamente, foi buscar, ao invés de buscar na casa de seu pai ou da sua mãe, ele foi buscar na casa do seu tio Ismael, mulher para se casar. Aí deu ruim para ele. Enfim, mas eu li esse texto para falar sobre o tema da mensagem, que é a escolha soberana de Deus. A forma de Deus trabalhar nos surpreende. O seu amor nos constrange. As suas escolhas sempre trabalham com o improvável. As escolhas de Deus, meus irmãos, nos deixam muito contrariados às vezes. Até mesmo a nós. As escolhas de Deus, quando a gente olha, nós mesmos nos indagamos: Deus, por que você me escolheu, Deus? Quem nunca fez essa pergunta? Aliás, quando não fazemos essa pergunta, a nossa indagação é: Deus, por que você me escolheu? Às vezes não é porque Ele me escolheu, mas às vezes é: será que Ele me escolheu? Que a gente olha para nós e fala: não é possível que Deus ia escolher um camarada como eu. Então, dentro das escolhas soberanas de Deus, nós somos surpreendidos em nós e somos surpreendidos nos outros. Por que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú? Por que Deus muitas vezes escolheu você e não escolheu o outro que parecia que tinha tudo que era melhor do que você, e Deus decidiu escolher você ou eu? E dentro de entendermos essas escolhas, há como o nosso algoz, o inimigo das nossas almas, trabalha. Ele começa a buscar colocar em nós incertezas. Basta vir uma adversidade, uma provação, que a gente fica: será que Deus me escolheu mesmo? Será que Deus me chamou? As provas permitidas por Deus, as adversidades às vezes permitidas pelo nosso Deus, ao invés de muitas vezes entendermos que estamos prestes a serem promovidos, nós colocamos em xeque a nossa escolha. Deus não pode ter me escolhido. E eu peguei alguns personagens aqui da Bíblia para discorrer com você alguns textos sobre a escolha soberana de Deus. Deus escolhe o improvável. Ele escolhe o que não é. Nós vamos ver no final da mensagem, eu vou ler o lugar onde diz isso. Mas Ele escolhe. E eu disse essa manhã e quero repetir a você: dentro das escolhas de Deus,
Nós precisamos entender que Deus levanta às vezes nós de um fracasso, os teus escolhidos, mas Ele não levanta ninguém de suas desculpas. Deus só escolhe muitas vezes, como eu preguei aqui na terça-feira, 1 Samuel capítulo 22, onde todo mundo entrou na caverna de Adulão, frustrado, amargurado de espírito, endividado, em aperto, quebrado, e transformou aqueles homens em valentes. Olha a escolha de Deus. Precisamos entender por que Deus faz isso. Para quê? Para nós vencermos na nossa alma muitos dos ataques que nos sobrevêm. Para ficar colocando em xeque, será que me escolheu? Eu não sei. Se me escolhesse, vou mostrar para você que Ele te escolheu, e tudo que você precisa, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos é nos encorajar. E você que está em casa também, a escolha soberana de Deus não diz respeito ao que você vê em você, diz respeito ao que Deus vê em você. Não diz respeito às vezes o que você está olhando ou o que você olhou de você, mas Deus viu alguma coisa especial em você, que te trouxe, que te transformou, que moldou a sua vida, que te tirou do encharco de lodo e te colocou para sentar entre os príncipes. E às vezes quando vem uma dificuldade, Ele não pode ter me escolhido. Claro que Ele lhe escolheu. Para entendermos isso, acompanhe comigo Juízes capítulo 6, do versículo de número 11 até o versículo de número 16. Na escolha soberana de Deus, Deus escolhe a Gideão. Olha como é que foi o chamado de Gideão. E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abis-erita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, sabe de nada. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. E então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos do medianita. Porventura não te enviei eu? Verso 15. E ele disse: ai, meu Senhor, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Olha só, Deus escolhe Gideão. Ele disse: Gideão. E o próprio Deus aparece a Gideão, porque esse anjo aqui recebe uma oferta de adoração, sacrifício. E anjo não recebe sacrifício a não ser que for Deus em forma de homem, ou Deus em forma de anjo. Aparece a ele e diz: Gideão, você vai livrar Israel da mão dos medianitas. E ele começou a dar argumentos. E os argumentos dele foi: Senhor, como pode eu? Eu sou o menor da tribo de Manassés. A minha família é a menor da tribo de Manassés. E como se não bastasse, lá em casa eu sou o menor. Somos os mais pobres de toda a tribo. E além de ser o mais pobre, lá na minha casa eu sou mais pobre que todos os outros, com um complexo de inferioridade muito grande. Alguém desacreditado. Desacreditado socialmente, a nível familiar, a nível da sociedade. Desacreditado em particular agora na família a qual ele era uma família nuclear. Ele se considerava o menor. Desacreditado. Aí Deus escolhe um desacreditado. Deus decide escolher alguém que está com complexo de inferioridade. Alguém que não sou eu, sou o menor, somos mais pobres. Alguém que possa dizer assim: eu moro no Areião, eu moro lá na grota, eu moro em tal lugar, não tem jeito de ser eu.
Era mais ou menos assim que Gideão se sentia, como muitas vezes eu já me senti, e você também. O nada, o esquecido, o rejeitado. Mas Deus decidiu escolher a ele. Olha a escolha soberana de Deus. E Deus disse: vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel da mão dos medianitas. Agora escute, quando eu disse para você que Deus, Ele pode usar o meu fracasso, mas Ele não usa as minhas desculpas. Mas Gideão deu desculpa. Você vai dizer, Gideão deu desculpa. Ok, mas Gideão, preste bem atenção, Deus não usa, irmão, e nunca vai usar desocupado. Nunca. Porque apesar dos pesares, Gideão, ele estava trabalhando, não estava desocupado. Deus não chama ninguém. Irmão, esquece esse negócio de... É por isso que eu fico com 3 pés atrás. Não tem nada contra, tá? Porque vai para a internet, depois faz um monte de coisa. E aí, irmão, o que você é? Eu sou missionário. Nunca fez missão nem na esquina. Aí você vai descobrir por que o cara decidiu ser missionário. Não deu certo no trabalho, não deu certo no relacionamento, não deu certo em nada. Aí fala, eu agora sou de Deus. Não, tem nada contra. Preste atenção. O que você está fazendo, meu filho? Nada. Deus não pega quem não está fazendo nada. Todos os homens que Deus chamou, ele estava fazendo alguma coisa. Após, mas ele estava frustrado, mas estava fazendo alguma coisa. Deus não tem negócio com desocupado. Então, na escolha de Deus para a minha vida e para a tua vida, eu preciso entender. Eu posso estar frustrado, eu posso estar fracassado, eu posso estar ferido, mas eu não estou desocupado. E Gideão não estava desocupado. Estava malhando trigo no lagar, estava frustrado, decepcionado com a família, com tudo. Mas estava ali, vou dar um jeito, vou tentar salvar, vou tentar fazer alguma coisa. É isso que Deus faz. Se você quiser entender a escolha de Deus para a tua vida, meu filho, se ocupe. Procure se ocupar. Deus pode te usar? Pode. E quer lhe usar, e quer nos usar. Mas dentro da escolha soberana de Deus, Ele pode pegar frustrado, Ele pode pegar fracassado, Ele pode pegar quebrado, mas Ele não quer pegar de maneira nenhuma desocupado. Deus não tem negócio com desocupado. Olha para esse irmão lindo, ou essa irmã linda que está do teu lado e diga: Deus não tem negócio com desocupado. Agora seja profeta e fala para ele: se ocupe, irmão. E não vai pensando que eu estou dizendo só na igreja, não, tá? Senão o apóstolo está espiritualizando tudo. Não, desocupado. Deus não tem negócio com desocupado. Não é na igreja, não. Aí Deus abre uma porta de emprego para mim. Está dormindo até 3 horas da tarde. Não vai abrir. Vai não. Não tem esse, irmão, pode olhar. Irmão, eu vou contar um testemunho. Você já viu esse testemunho onde? Eu nem queria um emprego, irmão. Estava dormindo até tarde e Deus me deu um emprego. Aonde você vai ouvir esse testemunho? Não tem. Você ouve assim, irmão, já não sabia mais o que fazer. Já tinha evangelizado todas as empresas. Na era digital eu estava ainda entregando o currículo na mão, porque eu queria trabalhar e Deus abriu uma porta, claro. Porque Deus não tem negócio com desocupado, irmão. Deus tem negócio com quem se ocupa. E quem é escolhido de Deus, está Cristo, está todo mundo falando, não adianta sair para entregar currículo. Ele fala, meu Deus, que é fiel, Ele me chamou para uma grande obra e eu vou continuar entregando. Ele quer um currículo aí, já sai até na rua assim, quer um currículo aí, quer um currículo, quer um currículo, quer um currículo, quer um currículo. Aí a porta se abre. Que Deus nos ajude, que nenhum cara de pau conte esse testemunho aqui. O senhor falou que Deus não tinha negócio, eu estava dormindo. Não queria trabalho. Espero nós não termos nenhum espírito de somadruga aqui, amém ou não? Amém ou não? Amém. Deixa eu voltar para a mensagem. Então Deus chama Gideão. A escolha soberana de Deus, Deus decide chamar Gideão. Gideão, eu vou livrar Israel através das suas mãos, os medianitas não vão governar mais. Gideão entende, faz alguns desafios, algum propósito com o Senhor, porque Deus viu nele, apesar de estar frustrado, decepcionado, Deus viu nele um estrategista. Ele
estava malhando trigo no lagar, ele estava fazendo o que ninguém estava fazendo. Escute, quando você faz o que ninguém faz, pode ter certeza que você vai colher o que ninguém colhe. Entenda isso. Deus viu isso. Eu olho só o frustrado, decepcionado, aquele que estava brigado com a família, não. Mas Deus viu estratégia nele. Deus olhou e falou assim: esse cara não vale nada, mas olha a estratégia dele. Gideão, homem valoroso, vai nessa tua força que eu vou livrar. Ah, Senhor, não sou eu não, vou te livrar. Crê nisso, Gideão. Ele faz propósito com o Senhor. E aí olha só, queridos, eu não vou ler, mas está lá em Juízes capítulo 7, do verso 1 até o verso 7. Deus fala: Gideão, convoca o povo. Gideão levanta pela madrugada e convoca: olha, Deus me escolheu, Deus me chamou e disse que eu vou livrar Israel da mão dos medianitas. Vou levantar aqui um exército poderoso. E apareceu 32 mil homens. Gideão olhou e falou: os caras é muito, mas agora nós estamos com muito também, porque 32 mil homens é muita gente. Gideão falou: obrigado, Senhor. Deus disse: Gideão, tem muita gente aí. Imagina até a cara de Gideão. Como é que é? Porque eles são como gafanhotos. Eles são muito mais do que esses 32 que apareceram aqui. Estou dando vida à palavra, tá? Que já é vida. 32 mil, Senhor, e é pouco? É pouco. Faz uma pergunta, Gideão. Qual é, Senhor? Pergunta se tem alguém aí que está com medo, e se tem alguém deles aí que é covarde. Pode falar, não precisa ficar chateado não. Tem algum medroso aqui e covarde? Se tiver, não precisa dar nenhuma explicação. Pode ver o texto aí que vai dizer assim: pode voltar apressadamente. Irmão, para que Gideão foi falar isso? Quando Gideão 22 mil meteu o pé, irmão. Correu Falei que não ia ler o texto. Deixa eu ver o versículo aqui que fala para eles ir apressadamente. Está no telão? Cadê? Agora, pois, agrega os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se devagarzinho. Como? Meu Deus, a mensagem já vai mudando, Senhor. Por que quando o espírito de covardia toma posse de nós, nós queremos fazer depressa? Nós queremos desistir depressa. Nós queremos voltar depressa. Por que quando o medo toma conta da nossa vida, a gente quer voltar depressa? Para fazer algo para Deus a gente demora, a gente fica pensando. Mas para desistir daquilo que Deus tem para a sua vida, você corre logo. Consegue entender isso? Me faço compreender? Porque quando é para... Deus olhou e falou assim: se tiver covarde e medroso, pode ir embora, rapidinho. Sumiu. Aí Gideão falou assim: tá bom, tem 10 mil ainda, né? E aí, Senhor, posso ir para batalha? Não, ainda não, Gideão. Pode não. Faz descer o povo até as águas. Pega aí esses 10 mil e fala o seguinte: aqueles que, quando forem beber água, ficar como um cão, só lambendo, jogando água assim, ó. Você já viu o cão bebendo água? É só assim, ó. Não, fazer, nós estamos pode virar um cachorro agora. Se bem que século que nós estamos, né, amor? Irmãos, que chamar os outros de cachorro é elogio. Gente, você encontra alguém... Não, às vezes eu encontro alguns amigos da antiga. Sério. Eu falei: e aí, cachorro? Eu falei: misericórdia, mas cachorro. Que isso, irmão? Só falta fazer au. Que século que nós estamos? Olha que ponto chegamos, onde cachorro se tornou elogio para homem. Pensa. Oiga, minha irmã, allá em Venezuela, quando se chama alguém de Piero, não é algo que hace mal, chamar alguém de Piero, pero aqui em Brasil é um elogio. Mira como pode. Mas ele disse: vê se tomam como cachorro, lambe. Ou seja, deixa eu explicar para você. Quando ele estava dizendo para tomar como cachorro, é para ver se ele não iam se enfiar totalmente na água. Mas eles, com prudência, tomar água e ver se vem algum inimigo. E os que
ajoelharem, ou aqueles que foi engraçadinho como alguns hebronitas, né, que se colocar ele na água, já tem gente que vai fazer batismo, antes de se batizar ele já quer deitar na piscina. Não, já teve gente que fez isso, vai se batizar e mergulhava. Falei, irmão, que palhaçada é essa que você fez, rapaz? Eu me lembro esse era a truta do Kaique. O Kaique e eles aí, o filho da pastora Edna, lembra? Ô Lucas, rapaz, o Lucas no encontro, aqui ó, naquela piscina grande, andando na beiradinha. Aí caí gente, eu caí, Lucas, pelo amor de Deus, né? Queria entrar na piscina e usou o argumento de que caiu. Mas deixa eu voltar aqui. Quando aqueles que, ao invés de lamber como cão e ficar olhando todo o ambiente, entraram na água, mergulharam, colocou dos lados 9.700, e os que lamberam como cão só 300. Gideão poderia ter dito, meu Deus, Deus vai deixar os 9.700. Deus olhou assim e falou, Gideão, pode mandar os 9.700 embora. Pronto, agora vai dar ruim. 300, Senhor. Que escolha é essa, Deus? Como é que tu escolhe 300 homens para brigar com o exército inteiro? O Senhor já me fez sair da casa do meu pai, deu coragem para mim, eu vi que era o Senhor, mas como é que nós vamos livrar agora? Com 300, e Deus disse, é com esses 300 que eu vou livrar o Israel das mãos do Medianita. Por que, Deus? Para que nenhum deles diga, foi com a nossa força que nós vencemos essa batalha. Todos precisam entender que na minha escolha, na minha soberania, sou eu que faço, sou eu que ajo, sou eu que realizo, para que ninguém diga, foi na minha força, mas diga, foi na força do Senhor. Na escolha soberana de Deus, é Ele que precisa ser exaltado, não nós. Não nós. Na escolha soberana de Deus, não é o quanto eu posso ser inteligente, não é o quanto eu posso ser capaz, é o quanto eu me disponibilizo em me humilhar debaixo das mãos poderosas do Senhor, para que ao seu tempo Ele me exalte. Gideão nem precisou de lutar. Você sabe, tochas foram colocadas dentro dos cântaros, e quando quebraram os cântaros, gritaram pelo Senhor e pela espada de Gideão, e os inimigos começaram a se destruir. O que você está querendo dizer, apóstolo? Eu estou querendo dizer que Deus escolhe de fato o que não é, para confundir o que é. Ele pegou o Gideão frustrado e se reúne com 32 mil, manda embora, vai 20 mil embora, 22 mil vai embora, fica 10 mil. Agora ele faz uma outra loucura, fica só 300, mas os 300 não precisaram lutar, porque quem atende à escolha de Deus, e quando entendemos e recebemos a escolha de Deus, o milagre acontece. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para você, para de querer entender as escolhas de Deus para a tua vida, porque quando você entende, você quer explicar, e tudo que eu explico não é milagre. Quando eu decido não entender, mas eu decido crer, e o milagre acontece, alguém vai me perguntar, como foi que isso aconteceu? Tu vai dizer, eu não sei, eu só sei que Ele me escolheu, e por Ele ter me escolhido, o milagre aconteceu, não a mim, mas a Ele. Misericórdia, Jesus. As escolhas soberanas de Deus. Ainda em Juízes capítulo 11, eu não vou ler o texto porque eu vou narrar rapidinho para nós entendermos, do capítulo 1 até o verso 6, mas quem estiver passando aí pode estar colocando. Deus chama alguém, eu disse essa manhã, isso aqui é a truta do pastor Dilson. Ele gosta demais de Jefté. Eu sei porque aos longos dos anos que eu contei, que eu o vejo ministrar, eu sei que ele gosta de ministrar sobre Jefté. Jefté, filho de Gileade, entretanto, filho de Gileade com uma prostituta. Quando Gileade tem seus filhos com a sua esposa, e eles começam a crescer, então eles falaram assim, Jefté não vai herdar conosco. Jefté não tem direito à nossa herança. Mandaram Jefté embora. Agora escute, diz o texto que os filhos de Amon se levantaram contra Israel. Quem é que foi chamado? Quem é que foi escolhido? E se você for ler o texto, Jefté estava no meio dos levianos. Escute, irmãos, por que Deus não pegou alguém que estava lá no altar?
Assusta a gente, né? Eu sou do altar, irmão. Eu sou profeta. É eu que o Senhor vai usar. Vai. Não abaixa a sua crista não, como dizia minha mãe. Minha mãe dizia assim: não abaixa a sua crista não, senão eu vou arrancar ela no tapa. E eu ficava pensando, que crista que é? Eu nem usava, não tinha nem moicano ainda. De galo, né? Por que Deus foi pegar alguém que estava no meio dos levianos? Não é isso? Por que Deus fez? Como é que Deus... Aí eu olho isso, gente, eu falo: Deus, não é possível que o Senhor está fazendo uma escolha dessa. Por que o Senhor não pegou? A gente sempre canta: há um bálsamo em Gileade, há um unção em Gileade. Aí da casa de Gileade tu vai pegar o que estava na leviandade. Olha a escolha soberana de Deus. Deus escolhe a Jefité, filho de uma prostituta, agora fora do meio dos seus irmãos. Quando o inimigo vem contra eles, irmãos, todos os irmãos foram buscar, meu Deus do céu, valei-me Jesus, todos os irmãos foram buscar aquele que era leviano, aquele que ninguém dava nada, aquele que os irmãos zombavam, aquele que os irmãos ficavam tirando sarro. Eu sou filho legítimo, aquele lá é filho de uma prostituta, eu sou filho legítimo, aquele lá, meu pai foi aí em alguma casa de garota de moral distraída e o fez, agora ele está aqui no meio da gente, mas ele não vai herdar nada conosco. Ele não vai desfrutar da bênção junto conosco. Escute aqui, essa palavra é para você animar o teu coração. Talvez no meio dos seus você é rejeitado, talvez no meio dos seus você é discriminado, talvez no meio dos seus você é esquecido, mas eu quero dizer uma coisa para você: dentro das escolhas soberanas de Deus, aonde quer que você estiver, onde quer que nós estávamos, o Senhor foi nos buscar, porque quem é escolhido não adianta se esconder. Deus vai buscar onde estiver. É por isso que Deus foi te buscar. Você consegue entender agora por que foi que Deus te chamou? Por que foi que Deus te escolheu? No meio de tantas pessoas, talvez muito mais capazes do que eu e você, como Esaú era muito mais capaz do que Jacó em muitas coisas. Jacó não sabia caçar, Jacó não tinha preparo, Jacó não tinha graça, Jacó não saía da barra da saia, mas Deus disse: amei a Jacó. Gideão decepcionado. Jefté, alguém que por causa da frustração familiar se tornou um leviano. E como disse o pastor Edilson, se tornou chefe dos levianos. Como se não bastasse o cara só ser leviano, se tornou chefe dos levianos. Mas Deus falou assim: eu não te chamei para ser chefe dos levianos. Você está só tirando uma temporada aí, porque escolhidos de Deus é assim. Você já me viu falar que quando Deus me chamou, eu estava no pagodão, o pau quebrando, e eu aqui, ó. De repente eu ouvi uma voz que dizia assim: ei, o que você está fazendo aqui? Eu parei, olhei, voltei a tocar de novo. Ei, o que você está fazendo aqui? Sua mulher e o teu filho estão em casa. Não te escolhi para isso não. Sai desse negócio, porque eu tenho algo melhor para você. Olha onde eu estou aqui hoje. Por que Deus não usou alguém lá que estava já na igreja, estava no altar? E eu posso explicar para você por que Deus não usou alguém. Porque no nosso meio tem muitos escolhidos que fracassaram sim, mas as desculpas deles são maiores do que os fracassos. Se eu e você que somos escolhidos nesta manhã, nesta noite, e não conseguimos entender, precisamos entender. Porque quando os escolhidos recuam, quando os escolhidos dizem: Senhor, eu não quero, eu não vou fazer, não é comigo, o Senhor não me chamou. Escute, a rainha Esté foi escolhida por Deus. Não foi o rei que escolheu a rainha Esté, foi Deus que escolheu Esté. E Deus colocou no coração dele: levanta o cetro, porque essa daí foi que eu escolhi. Um dia, Amã, aquele endemoniado, aquele filho do Satanás, aquela representação do diabo, Amã, quando ele passava, todo mundo se inclinava. Mas um dia ele passou, Mardoqueu não se inclinou, porque quem é chamado não se inclina. Ele ficou parado. Amã ficou mais possuído do que já estava e disse assim: não vou matar só esse cara, preciso matar toda a linhagem dele. Fez o rei fazer um decreto para matar todos os judeus em um só dia. E aí Mardoqueu vai falar com Esté: Esté,
Amã está tramando contra nós, de matar o povo em um só dia. Aí Esté disse assim: não posso. Por que não pode? Já tem alguns dias que o rei não me chama, e ninguém pode entrar diante da presença dele sem que ele chame, senão pode até morrer. Aí escute aqui, isso aqui é uma palavra para os meus ouvidos e para o seu. Ele mandou falar isso, a Esté mandou falar isso para ele, em outras palavras: eu não posso fazer nada. Aí ele disse assim: quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te escolheu. Mas tudo bem, se você não fizer nada, eu estou certo, de outra parte nos virá socorro. Sabe o que eu entendo aqui? Há o mesmo sentimento de rainha Esté há muitas vezes em nós. Quando chega na hora a gente fala assim: eu já estou do outro lado. Eu sei que ele me escolheu, mas sabe como é, né? Eu agora sou a rainha. Aí ele disse: é? Tudo bem. Se você não entender que foi para isso que Deus te escolheu, pode ficar tranquilo. De outra forma Deus vai levantar, e de outra parte nos virá socorro. Escute isso aqui, igreja. Eu não sei especificamente para que Deus te escolheu, mas posso afirmar categoricamente que cada um de nós fomos escolhidos para alguma coisa. Se você se esquivar, se nós nos esquivarmos, Deus vai levantar alguém, vai levantar como eu, às vezes estava lá no outro lado do mundo, para ocupar o lugar a qual o Senhor tinha escolhido você. Deus escolhe a Davi, não escolhe Eliabe, não escolhe Samar, não escolhe Abinadab. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 16, do verso 4 ao verso 12. Deus escolheu a Davi, não escolheu nenhum dos irmãos bonitos, formosos, mas escolheu a Davi, um filho também que não era filho legítimo. E Deus ungiu Davi a rei, e Davi ungido a rei, escolhido do Senhor. O escolhido do Senhor não é a unção que transforma ele, queridos. O escolhido do Senhor, ele permanece na mesma integridade de graça. A unção só vai colocar ele no lugar onde ele precisa estar, mas ele não muda quem ele é. Porque Davi recebe a unção e continua sendo servo. Davi é ungido e vai levar queijo para os irmãos, ou seja, continua pastoreando, continua sendo servo. Quem é escolhido, ele não muda por causa do cargo. Quem é escolhido, ele não muda por causa do emprego. Sabe? Ganhava milão, passou a ganhar. Já pensou você ganhando 10 mil, irmão? Pessoal. Agora escute, se você é escolhido de Deus, não pode mudar quem você é. Não pode. Tem gente que está desempregada, arruma um emprego, já muda. Já te olha até assim. Aí depois não entende, porque volta desempregado. Por que volta desempregado para a igreja? Volta. Aí, o apóstolo não está misericórdia, não estou amaldiçoando ninguém, mas volta. Aí volta e diz assim: irmão, minha família. Troca de carro. Parece, não vou falar o Dominique, que esses pastores aqui já conhecem aqui, os Velozes e Furiosos aqui. Mas eu vou mais além, que talvez alguns não conheçam. O Speed Racer. Lembra? Match 5? Lembra? Eita! Aí, ó, olha aqui os. Quem mais conhece o Speed Racer? Olha aqui. Ixi! Olha aí. Ô Elton, se manifesta. Não lembra, né? Aí muda. Não posso misturar agora. Porque afinal de contas eu agora sou. Eu estou no ministério da mídia. Você não viu? Eu tenho até crachá agora, eu sou servo. Você não está sabendo? Sou 12.
E fala direito comigo porque eu sou 12. Você está mais para 12 do que para 12. A 12. Eu não conheço unção que mude de fato quem é servo. Porque quanto mais, a unção é assim, ela me faz crescer. A unção me faz subir degrau, mas quanto mais degrau eu subo, mais eu desço. Mais eu quero servir. Mas eu quero dizer dentro da chamada de Deus para a minha vida, olhar para você, servir você, servir você, servir você, servir a todos vocês. E não estou dizendo isso porque está acontecendo isso nessa igreja, mas Deus está levantando uma geração de servos que não mudará o coração de quem são, porque o Senhor está lhe dando graça de poder crescer. Deus chama e unge e escolhe para sermos transformados. Agora escute o que eu estou lhe dizendo, queridos. Talvez você está dizendo, porque é que foi que me chamaram então? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero dizer a você, Deus sabe por que lhe chamou. Se Deus lhe chamou, é porque você se ocupa. Deus não tem negócio com desocupado. E se Ele te chamou, Ele vai velar por você. Ele vai velar por você. Então responde aí, apóstolo. Então por que foi que Deus me escolheu? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vil deste mundo e as desprezíveis para que possa aniquilar as que são, para que nenhuma carne, ninguém, nada se glorie perante Ele. Sabe por que Deus nos escolheu? Sabe por que eu disse aqui das funções? Eu não estou dizendo especificamente que pessoas estão dizendo isso, não, mas quando nós vamos sendo elevados, eu estou aqui porque Deus me escolheu. Eu não sabia falar, eu não sabia pregar, eu não conseguia ler a Bíblia, ou eu não entendia a Bíblia, ou eu não sabia o que era servir, eu não sabia o que era cantar, eu não sabia o que era tocar, eu não sabia o que era evangelizar, eu não sabia o que era ficar na porta, eu não sabia o que era trazer um baço de água para alguém, eu não sabia nada disso, mas Ele, se eu estou servindo, não é por mim, é por causa dEle. Se eu estou trabalhando, não é por mim, é por causa dEle. Se eu estou ocupado, não é por mim, é por causa dEle, porque Ele me escolheu. Sabe por que Deus nos escolheu? Para quando alguém que quando estava lá fora nos víamos, Kézia, aí entra aqui e vê você servindo um copo com água, fala, não é a Kézia aqui, não pode ser. Não, deixa eu... O que você está fazendo lá, menina? Servindo. Mas como que é esse negócio aí? Alguém me escolheu, alguém me chamou, alguém me tirou do encharco de lodo, alguém colocou um novo cântico na minha boca e diz, vai minha filha, vai, avança, porque foi eu que te escolhi. A escolha é soberana de Deus. Por isso que algumas pessoas não entendem. Passa por alguém que ontem ainda estava estirando uma carreira de farinha e cheirando, de repente o amor de Deus encontrou ele viu cheirando num dia, no outro dia, eu estou indo para a casa de Deus. Alguém diz, o que é isso? Como é que pode isso? A escolha soberana de Deus não se explica. Por que Deus faz isso? Para mostrar aos poderosos,
para mostrar aos que são, que na escolha soberana de Deus, ninguém é nada. Ele diz em João capítulo 15 e o verso 5, a última parte: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então, Hebron Church, Igreja do Avivamento, Deus está levantando uma geração de servos de forma extraordinária nesta igreja, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero dizer a todos nós: foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou. Eu era o mais improvável, você era o mais improvável. Eu sei que você olha no espelho às vezes e fala: Senhor, o que foi que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim, Deus? Que foi que Deus viu em Gideão? Não sei. Que foi que Deus viu em Jacó? Não sei. Que foi que Deus viu em Davi? Não sei. O que foi que Deus viu em Jefité? Não sei. Que foi que Deus viu em mim? Eu não sei. Eu era o mais improvável, mas Ele me amou e disse: filho meu, levanta-te, vai nessa tua força.